Bom, Tironi, tô aqui no Rio de Janeiro, meu velho. Que noite, que quarta-feira, hein, cara? Tô até com a camisa do Nirvana, ó, que camisa maravilhosa. Quero ver se você tem uma comparável à minha nessa quarta-feira de Nirvana no futebol brasileiro e sul-americano. Cara, antes de ir pro jogo do Corinthians na Libertadores, da eliminação do Corinthians e o rescaldo, as sequelas pro clássico com o São Paulo, uma pitadela aqui do Rio de Janeiro, porque teve Fla-Flu, um jogo emocionante, quase 60 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo começou destruindo, fez 2 a 0 com menos de 10 minutos, amassando, chegou a fazer 3 a 0 no segundo tempo, arrasando, e aí, depois de uma substituição do Fluminense, uma certa relaxada do Flamengo, a parte final da partida foi emocionante. O Fluminense fez um, fez dois, teve 2 gols anulados pelo VAR, um pênalti anulado pelo VAR, uma coisa bizarra o final, muito emocionante, e o Flamengo superou o Fluminense e agora está na final da Taça Guanabara. A outra coisa que aconteceu envolvendo o time do Rio foi a classificação do Vasco, pálida a classificação do Vasco na Copa do Brasil, mas o Vasco do Abel está bem chinfrim ainda. Esse é o Rio de Janeiro hoje, nesta quarta-feira. O jogo do Corinthians contra o Guarani é o jogo da noite, é o primeiro grande jogo da temporada do futebol brasileiro, a eliminação do Corinthians com requintes, né? Porque eu acho que o Corinthians, o Thiago Nunes fez uma experiência inesperada, mudou o time, colocou Wagner Love e Bozelli, 2 centroavantes, 2 meias, Pedrinho e Luan, e fez um primeiro tempo o Corinthians, se não perfeito, próximo da perfeição. E não foi perfeito também porque o Pedrinho foi expulso infantilmente antes dos 30 do primeiro tempo. O Corinthians chegou a fazer o segundo gol com o Bozelli já com 1 a menos. E aí ia ficar muito difícil manter o ritmo, o sistema, a ideia nessa altura da temporada com um jogador a menos desde sempre. Não poderia haver falha. E no início do segundo tempo o Corinthians voltou um pouco desligado, uma falta ali meio marota. A arbitragem, aliás, foi bem cruel com o time do Corinthians, não que tenha prejudicado, mas foi cruel. O Nestor Pitana, argentino, árbitro malaco, rodado, não foi, digamos assim, tão benevolente com o Corinthians. Numa falta, o Cássio não foi bem, o Guarani fez o gol e aí mudou a partida. O Corinthians teria que fazer mais um, tentou, lutou. As substituições do Thiago Nunes não deram tão efeito porque o Wagner Love pregou e não tinha. O Corinthians não tem. Aí que tá, a gente vai chegar aí a comparação com o São Paulo e o jogo de sábado. O Corinthians não tem um banco, não tem um elenco. O Thiago Nunes só usou o Pedrinho, que acabou de chegar da seleção pré-olímpica, e o Wagner Love com o Bozelli na frente, porque ele não tem outras opções. O elenco dele é muito fraco. E acho que ele, com pouco tempo, fez o Corinthians, sobretudo nas partidas em casa, jogar de uma forma interessante. E eu entendo que a sequela da eliminação não vai cair nas costas dele, não. O Corinthians precisa de mais reforços e tudo mais, mas o trabalho do Thiago Nunes vai continuar. E tem alguma perspectiva. Não vai ter Libertadores, mas tem aí não só o estadual, tem a Copa do Brasil, que ele é campeão da Copa do Brasil. E tem o brasileiro. Eu acho que por isso o Thiago Nunes não é um time a ser desprezado, porque o técnico em pouco tempo mostrou algumas qualidades importantes que fizeram dele o treinador brasileiro de 2019. E aí o jogo com o São Paulo. Sábado, Morumbi, Fernando Diniz contra Thiago Nunes, de novo. Fernando Diniz contra o seu sucessor no Atlético, que fez mais que ele no Atlético. A obrigação toda de vitória do São Paulo, né? O São Paulo tem uma pontuação fraca no campeonato, o São Paulo deve uma boa exibição para o seu torcedor, vai jogar com a torcida única, vai ter a semana inteira para se preparar, enquanto o Corinthians disputou uma partida desgastante em todos os aspectos, físico e emocional. O São Paulo precisa ganhar no sábado, nem que seja na marra, e não haverá desculpa, não haverá desculpa. E não é dessa vez a posse de bola, as chances criadas, o domínio, ou talvez alguma coisa de arbitragem. O São Paulo precisa do resultado, coisa que o Fernando Diniz não tem na carreira dele, grandes resultados. Ele vai precisar ganhar no sábado. Concorda, Tironi? O que você vislumbra para o sábado, Corinthians e São Paulo e Corinthians no Morumbi? Aliás, estaremos lá. Não é obrigação do São Paulo vencer? Diga aí, meu Nirvana. Diga aí, meu caro.
Fala aí, Arnaldo, fala aí, pessoal. Acompanhei aqui atentamente o jogo do Corinthians contra o Guarani, eliminação do Corinthians contra o Guarani do Paraguai, mais uma, né? O Corinthians nunca passou pelo time paraguaio. Que pedra no sapato, hein, que é esse Guarani em cima do Corinthians. Bom, acompanhei atentamente aqui e assim, não dá pra, vamos dizer, diminuir, né, o que aconteceu. Não dá pra exaltar algumas coisas e deixar de lado outras, né? O Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores. Tinha ainda mais uma fase de mata-mata até chegar na possível fase de grupos, que poderia enfrentar o Palmeiras no caminho aí. Não vai chegar nem perto disso. Tem uma perda financeira que é gigantesca também, que não pode ser descartada nesse aspecto. E tem também a perda moral, né? O time é eliminado de novo pelo time do Paraguai em casa. O negócio não foi legal. Algumas coisas com relação ao jogo em si. A escalação do Thiago Nunes foi interessante. Acho que a entrada do Wagner Love deu uma outra cara para o time. É um cara que dá para ver que dá para jogar os dois juntos. O Bozelli e o Wagner Love são dois caras que não podem ser desprezados, né? O Wagner Love jogou bem, o Bozelli também jogou bem. O Luan deu sinais de voltando a ser um bom jogador também. O Pedrinho foi a grande decepção, né? Ficamos aí a semana inteira falando, não, porque o Pedrinho vai, porque o Pedrinho é importante, porque o Pedrinho vai voltar, porque precisa do Pedrinho, porque o Pedrinho... E com 20 e poucos minutos de jogo, ele toma um cartão, depois é expulso e o Corinthians fica sem pai nem mãe, né? Até o Mauro César falou, né? Se aposta muito no Pedrinho, ele nunca foi esse grande jogador. Ele, de fato, nunca foi ele não é um craque absoluto que se ele entrando o time ia mudar de postura. Ele, pelo contrário, ele prejudicou o time, né? Com duas entradas, a expulsão, o cartão amarelo, depois vermelho, que prejudicou demais o Corinthians. Agora, fala do lado positivo, se é que tem algum lado positivo, a luta do Corinthians, né? O Corinthians lutou, tentou o tempo todo, tentou até o último minuto, quase conseguiu com um a menos, ia ser uma coisa épica se conseguisse. E a torcida reconheceu isso no final da partida. Vale a mesma coisa, eu acho, para o jogo do Fluminense contra o Flamengo. Uma diferença técnica gigantesca entre um time e outro. O Flamengo foi lá, faz 3-0, depois fica ali administrando, toma 2 gols. E a torcida do Fluminense não dá para reclamar da luta. E aí eu chego ao jogo de domingo entre São Paulo e Corinthians. O São Paulo, mais uma vez, tem uma chance grande de encontrar o Corinthians na melhor situação possível. Por quê? O time do Corinthians jogou no meio da semana, vai chegar lá completamente desgastado, jogou quase o jogo inteiro com 10 jogadores, então vai chegar lá muito desgastado do ponto de vista físico, vai chegar lá muito desgastado do ponto de vista emocional, vai jogar fora de casa contra o São Paulo. Só que tem São Paulino acreditando que o São Paulo vai poder ser capaz de, como diz o outro, enfiar a faca e rodar? Eu sinceramente não acredito. Primeiro por ser clássico, né? E essas coisas, esses favoritismos, essas diferenças acabam se diluindo. E 2, porque esse São Paulo não me dá a impressão de ser um time faca nos dentes, que vai chegar lá, vai aproveitar essa chance como se fosse a última chance da sua vida, um negócio para mudar o astral, mudar tudo dentro do clube, o clima e tudo mais. Eu não consigo acreditar nisso. E agora, com relação ao Corinthians, o contrário. Eu consigo acreditar que esse Corinthians consiga tirar forças de algum lugar e fazer um jogo enroscado para o São Paulo, um jogo que seja difícil, que possa ser a volta por cima rapidamente depois de uma eliminação traumática. O que tem faltado muitas vezes a esse São Paulo, não até contra o Santo André e não contra o Novo Horizontino, mas o que tem faltado ao longo da era Diniz é esse sangue nos olhos que o Corinthians, apesar da derrota, demonstrou hoje e que o Fluminense, no Rio de Janeiro, demonstrou também. Então vamos ver o que vai acontecer nesse clássico de sábado. Estaremos lá, eu e você, estaremos no estádio, Arnaldo acompanhando, e depois vai ter vídeo, tudo certo, tudo resolvido. Certo? Então ficamos por aqui. Corinthians eliminado, o prejuízo é gigantesco, não dá para diminuir o prejuízo de todas as esferas que o Corinthians tem com essa eliminação, financeiro, moral, psicológico, ou o que mais você possa imaginar. Mas projetando o clássico do fim de semana, eu acho que o São Paulo é um adversário, de certa forma, interessante.
para o Corinthians. Não seria o pior adversário possível em se tratando de um clássico. Acho que é um clássico, pelo jeito do São Paulo jogar, pelo jeito do São Paulo encarar os jogos, é um clássico em que o Corinthians tem chance de sair, se não ileso, pelo menos tentando se recuperar do baque que aconteceu nessa quarta-feira. E o São Paulo tem uma chance grande, mais uma chance grande, de fazer o leme virar, fazer a história começar a virar, essa história que nos últimos anos tem sido tão triste para o São Paulo com relação a clássicos. Beleza? Voltamos aí a qualquer momento com outros vídeos. Valeu! Ah, peraí, minha camisa. Esqueci de falar, ó. Eu tô com aquela que eu adoro, dos Stones, ó. Keith Richards novinho. Adoro essa camisa. Vem embaixo o que tá escrito aí, que tem um negócio interessante para vocês. Valeu! Assine o canal, aperte o sininho. Voltamos a qualquer momento. Arnaldo, volta do Rio logo, pô. Como assim? Volta aí, vamos trabalhar. Valeu, abraço.